pessoal, tudo bem? Gente, iniciando hoje o nosso curso na captação de recursos, então a nossa mentoria de alto nível, uma formação estratégica para a elaboração de projetos e captação de recursos, tá? Então, esse é o primeiro caderno, primeiro encontro nosso, inclusive, e eu vou tratar com vocês hoje os fundamentos do terceiro setor e o planejamento estratégico. Tá? Então, esse é o nosso primeiro caderno e nós vamos dividir em bloco. Esse vai ser o primeiro bloco e depois nós vamos gravando os blocos subsequentes e submetendo para vocês, ok? Então, hoje, nós iniciamos, nesse primeiro vídeo agora, iniciamos então a compreensão da natureza jurídica da OSC. Vocês vão ver que nesse caderno como um todo, e aí vão ser todas as gravações, nós vamos tratar da natureza jurídica da OSC, nós vamos identificar os atores, os principais atores na transferência de recursos da União, aplicar a matriz SWOT, para você fazer o planejamento estratégico, para diagnosticar a sua instituição e superar a lógica do Pires na mão através das metas SMART, ok? Então, nós vamos para o bloco um. Nós vamos tratar vários blocos, tá? Então, nós vamos começar com o bloco um, que é a fundamentação teórica e prática. Esse aqui, ele é um guia definitivo para você, trazendo aqui a parte teórica dessa parte de planejamento, ok? Então, aqui eu já trago uma mensagem para vocês, e aqui eu estou aproveitando, ensinando vocês a utilizarem o estudo do caderno. Essa primeira parte aqui, debaixo do bloco, eu sempre coloco o quê? Por que esse bloco, que é o bloco um, é importante para você? Então, eu trago aqui uma frase para você identificar o que que você vai encontrar aqui, tá bom? Para captar recursos de alto volume ou recursos em quantidade suficiente para manter a sua instituição, a boa vontade, gente, não basta. Então, eu sei que tem muita gente com muita boa vontade, mas isso não é suficiente para você manter a sua instituição de pé. Isso não é suficiente para pagar as contas da infraestrutura que você precisa, com profissionais qualificados para entregar o serviço que você precisa entregar, que é um serviço, em tese, seria um serviço público, mas é um serviço exercido pelo terceiro setor. Por isso que o terceiro setor, ele é uma peça, é um setor importante, uma peça importante na prestação na prestação eh, da cidadania pelo próprio Estado. Então, o terceiro setor ele se une, ele se alia ao primeiro e ao segundo setor. Tá? Então, nós temos o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é a parte empresarial, que são os empresários, são as empresas, são as indústrias, é o segundo setor, e o terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos. O segundo setor tem fins lucrativos. E aí a gente tem todo o quê? Uma possibilidade de parceria onde o primeiro setor dá incentivos para que o segundo setor auxilie ou invista no terceiro setor. Porque o terceiro setor faz um trabalho paraestatal ao lado do Estado, para melhorar a vida dos cidadãos, para dar apoio e sustentabilidade para aqueles mais vulneráveis ou aqueles que precisam, muitas vezes, do poder público na ponta, e muitas vezes nem o poder público tem a capilaridade suficiente para atender todas as demandas. Então ele precisa de parceiro. E o terceiro setor é um parceiro. Então ele não tem que ficar com aquela coisa de pires na mão. Ele não é um pedinte. Ele é o quê? Um ator. E um ator fundamental nessa estrutura estatal. Tá? Então, para captar recursos, gente, não basta boa vontade. Eu sei que boa vontade aqui nós temos demais, mas nós precisamos agora ter técnica. Então, é preciso de segurança técnica, jurídica e visão de processos, que é o que nós vamos aprender aqui nessa mentoria e nessa capacitação. Então, neste bloco, nós vamos desmistificar o juridiquês, apesar de ser pós-doutor em direito, direito do Estado, direito constitucional, nós não vamos aqui ficar batendo só em nomenclaturas jurídicas. E eu quero até que você me ajude nisso. Aí na plataforma tem a parte embaixo de comentários. Se por acaso eu falar qualquer tipo de palavra ou qualquer expressão que você não entenda, você coloca aí, professor, eu não entendi o que significa a palavra tal, ou eu não entendi o que o senhor falou sobre isso e isso. Poderia explicar para a gente? E eu entro lá, ou eu, ou a minha equipe, a gente entra lá e dá a resposta para você. Nós vamos acompanhar o passo a passo, o seu passo a passo durante esse curso, tá bom?
Então, ó, nós vamos desmistificar essa questão do juridiquês e mapear o caminho do do dinheiro público, porque o dinheiro vem, gente, ele tem que ser mapeado. Onde é que está esse dinheiro? Nós temos que mapear, monitorar, que você saiba onde ele está e você possa se preparar para buscar esse recurso público para ajudar a sua instituição. O objetivo aqui é provocar uma virada de chave. Esse bloco, ele visa isso, uma virada de chave. Você deixará de ser um pedinte com pires na mão, né? Quantas vezes a gente já usou essa expressão, né? Eu tenho que ficar com pires na mão pedindo apoio governamental, para se tornar um mobilizador estratégico. E olha só, aqui a gente vai além da captação. Aqui eu quero que você entenda isso. Nós não estamos só focados em captar, nós estamos focados aqui em te ensinar a mobilizar, tá? Mobilizar vai além de captar. E você vai ver isso aí, inclusive, no vídeo. Você sabe que tem um vídeo aí que é um vídeo, é um tipo um mapa mental que fala de todo o caderno, mas num vídeo de 10 minutos, faz um resuminho. Então é bem interessante também assistir. Então, compreender quem é quem no jogo governamental é como diagnosticar sua própria OSC, tá? E é o marco zero para a alta performance. Então, quem é quem no jogo? E também diagnosticar a sua própria OSC. Isso é fundamental para começar o jogo. Você não pode começar a jogar sem entender onde é que eu vou buscar, como eu vou buscar, é, por que eu vou buscar, né? Por que eu preciso desse recurso? É você. E assim, quais são as ferramentas que eu tenho? Como é que eu estou hoje dentro? Quais são as minhas forças, minhas fraquezas, né? Quais são as minhas ameaças? Ou seja, o que me fragiliza, o que me fortalece dentro da estrutura que eu já tenho? O que eu preciso melhorar? Né? O que eu preciso manter, fortalecer e o que eu preciso melhorar? Né? Quais são as oportunidades, onde eu vou buscar? E o que está me ameaçando hoje? Quais são as ameaças que podem prejudicar o meu projeto, pode prejudicar a sustentabilidade da minha instituição? É isso que nós vamos ver aqui nesse bloco, ok? Então, a natureza jurídica e a virada de chave. Tá? Então, vamos entender. O que que é natureza jurídica, professor? Natureza jurídica é o que significa isso no ordenamento jurídico. Nós temos o ordenamento jurídico. Ah, professor, o que que é o ordenamento jurídico? É o conjunto de normas, é o conjunto de leis, são o conjunto de regras e princípios que vão nortear que norteiam a nossa vida e vai nortear o passo a passo da sua instituição. A sua instituição não pode dar um passo que sequer fora do que o ordenamento jurídico determina. E se você fizer isso, você vai perder recursos, você vai ter contas reprovadas, você não vai conseguir executar da forma adequada, você vai violar normas e essa violação vai te prejudicar porque você não vai poder mais receber recursos. Dependendo do grau de violação, o presidente, ou a diretoria, ou o gestor da organização vai responder com o seu próprio CPF. Pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, professor? Quando você cria uma instituição, uma organização da sociedade civil, ela tem um CNPJ próprio. O que é ter um CNPJ próprio? Ela tem o quê? Personalidade jurídica própria. Então, ela responde pelos atos que são praticados na instituição. Só que por trás existe um CPF. Só que esse CPF está protegido desde que você mantenha o quê? Mantenha a legalidade, haja dentro da lei, haja dentro dos princípios, não viole regras. Mas se você, por acaso, cometer alguma falha ou vício ou fraude na sua gestão, o seu CPF pode ser atingido. Por isso que chama de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o juiz desconsidera a personalidade jurídica que está na frente, que é o CNPJ, e ataca o seu CPF que está atrás. E isso é desconsiderar a personalidade jurídica da instituição. Ele desconsidera. O que é desconsiderar? Ó, ele tira, desconsidera ela, e quem é que está atrás dela praticando atos? O teu CPF. Tá? Você é o gestor. E por isso ela pode te atingir. Legal? Então tem que tomar muito cuidado. Legal? Então o terceiro setor, ele é formado pelo quê, professor? Já que a natureza jurídica é o que é a instituição para o ordenamento jurídico. Ok? Ok. Então, o que que é o terceiro setor? É uma formação de organizações privadas. Então, o terceiro setor ele é formado por organizações privadas. Qual é a natureza jurídica? Ó, privada, é uma organização privada. O que que é privada? Privada é diferente de pública, contrário de pública. Privada, ou seja, a iniciativa privada não tem o Estado ali. O Estado não está aqui. Aqui está o quê?
o particular, o privado. Então, ela é privada sem fins lucrativos. Opa, sem fins lucrativos, diferente do segundo setor, porque o segundo setor tem fins lucrativos. Percebeu? Então, ó, ela não é igual ao primeiro setor, porque o primeiro setor é uma organização pública, ou seja, é um ente público. Já o terceiro setor, ele é uma organização privada. Então, primeiro setor, público, por exemplo, uma autarquia é público, é uma empresa pública, público, né? Você olhar ali como instituição pública, né? Então, é, o que você tem que olhar aqui, efetivamente, é o que significa, então, para o direito. Então, você vai pegando aqui, organização privada, sem fins lucrativos, ou seja, se é sem fins lucrativos, é porque, se é sem fins lucrativos, é porque, então, ela é diferente do segundo setor, tá? Não tem finalidade lucrativa que atua em prol do bem-estar social. Olha aí, a finalidade, a função. Então, por exemplo, no teu estatuto tem que entrar isso aqui. Na hora que você organiza o seu estatuto, todas essas informações vão ter que entrar lá. Por quê? Porque você tem uma finalidade. E aí, para que então existe o terceiro setor? Ela não tem finalidade lucrativa, atua em prol do bem-estar, suprindo lacunas deixadas pelo Estado. Então, qual é a principal função do terceiro setor? Do terceiro setor? Suprir essas lacunas. Por isso que você é muito importante. Por isso que você não tem que ficar com o pires na mão, porque você está suprindo lacunas que o Estado está deixando. Você está chegando em lugares que o Estado não chega. Você está atendendo pessoas que o Estado não atende. Você é um verdadeiro parceiro do Estado. E aí o Estado tem que reconhecer isso e reconhece isso, principalmente através do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é o marco legal, o marco regulatório, que diz como deve funcionar. Por isso que tem o quê? O termo de fomento, nós vamos ver aqui o termo de colaboração, ou seja, existe parcerias, olha, existe parcerias onde você vai atuar ajudando o Estado. Então, ó, nós não buscamos lucro para distribuição entre diretores, então não há lucro para ser dividido entre diretores, mas há sim superávit. Uma instituição, professor, sem fins lucrativos, uma OSC, ela pode ter superávit? O que é superávit? Superávit é sobra de recurso em relação ao que você tem de despesa. Você tem entrada de receita e saída de despesa, né? Entrada e saída. E a entrada foi bem maior que a saída. Sobrou dinheiro dentro do ano. Você executou bem, você economizou, você montou várias estratégias de captação de recursos, sobrou dinheiro. Esse dinheiro pode ser distribuído para os sócios, os associados? Não, não pode. Pode ser distribuído para os diretores? Não pode. Esse valor, esse superávit, ele tem que ser reinvestido integralmente na missão social da sua instituição. Isso tudo aqui que eu estou falando, gente, tem que estar onde? No estatuto, ok? A antiga percepção de atuar com pires na mão acabou. Há uma diferença brutal entre captar e mobilizar. Aquilo que eu falei com vocês. Captar é focar no dinheiro. Hoje o foco, gente, não pode ser o dinheiro, uma transação fria, mas tem que ser o quê? É enganjar com pessoas. Então, seria mobilizar, ao invés de captar, mobilizar, que é engajar pessoas e governos, engajar o governo também em torno da sua causa transformando o recurso financeiro, transformando o recurso financeiro em uma consequência natural do impacto gerado. Então, o recurso financeiro ele vai ser uma consequência, quanto mais você traz de impacto, quanto mais impacto é gerado, quanto mais resultado você apresenta e demonstra, por isso que tem que ter transparência, prestação de conta, execução com qualidade, mais recurso você vai ter, mais recurso financeiro vai ter para a sua causa, não tenho dúvida disso, tá? Você vai demonstrando capacidade técnica e você vai podendo captar mais recursos. Bom, então falamos do primeiro ponto, que é a natureza jurídica, ok? E agora, quem são os atores e responsáveis? Quem é quem no Transfere Gov? O que é Transfere Gov, professor? É a plataforma do governo federal onde ele faz o quê? A transferência de recursos financeiros para as instituições do terceiro setor. Ah, é?
Então, é por lá que faz tudo, é por lá. É por lá que chega o edital, é por lá que quando ele mandar o recurso para você, você vai ter que vai ser aberta uma conta, Transfer Igual vai abrir uma conta especial para você, é por lá que você vai prestar conta, é por lá que você vai fazer as operações de transferência ao BTV, tá, que são as ordens bancárias de transferências voluntárias. Então percebam, gente, por lá que você vai operar. Quem é quem lá? Depois vocês vão ter uma aula específica sobre Transfer Gov, tá bom? Eu só vou falar quem é quem, só vou falar o nome dos atores aqui, tá? Então, para operar as transferências federais, você precisa dominar o vocabulário oficial do governo. No ecossistema de captação, as responsabilidades são divididas da seguinte forma: quem é o primeiro ator com responsabilidade? O concedente. Quem é o concedente, gente? É o órgão da administração federal, por exemplo, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, Ministério da Justiça, como a gente aqui, galera que trabalha comigo, que sabe, a gente já captou muito recurso do Ministério da Justiça. E são o quê? Responsáveis por transferir o recurso financeiro, analisar a sua proposta e aprovar a sua prestação de contas. Então, o passo a passo vai ser controlado pelo concedente. Ele vai lançar o edital, ou ele vai receber o teu projeto, ele vai analisar o teu projeto, ele vai então transferir recurso financeiro para o teu projeto, ele vai aprovar, depois vai acompanhar a execução e vai aprovar, fazer a aprovação de prestação de contas. Ele vai te acompanhar o tempo todo. Ele vai te monitorar principalmente por essa plataforma que é o TransfereGov, ok? Bom, quem é o proponente recebedor? O proponente é você. O proponente é a organização da sociedade civil, a OSC, que é quem propõe o projeto, apresenta o plano de trabalho e, após a assinatura, torna-se conveniente. Então, você é o proponente, porque você está fazendo uma proposta, né, de atuar em determinado projeto e depois, quando é feito o termo de assinatura, o termo de fomento, o termo de colaboração, você começa a ser chamado de convenente, ou seja, ou parceiro. Aqui no caso é parceiro porque não é convênio. Convênio é feito com as prefeituras. Então aqui a palavra ideal ou o vocabulário ideal, o instituto correto é parceiro, assumindo a responsabilidade total pela execução correta do dinheiro. Então você vai ter essa responsabilidade de pegar o dinheiro, operar o dinheiro, prestar conta do dinheiro e tornar isso transparente e dar resultado para os seus assistidos, ok? Teu público-alvo. E interveniente. Quem é um interveniente, professor? O interveniente é uma figura, que é uma entidade financeira que aparece quando, em regra, quando tem obras envolvidas. Então, a regra é não ter o interveniente, mas pode ter, professor? Pode. Ele é um ator opcional, como eu botei aqui, ó, uma entidade que participa da parceria para manifestar consentimento ou assumir obrigações específicas, sem necessariamente receber ou repassar recursos. Ele nem repassa e ele nem recebe recursos, tá? Ele só é o interveniente para dar a anuência, para assumir algum tipo de responsabilidade ali, ok? Ponto 3, o caminho do dinheiro. O que é eu analisar o caminho do dinheiro, professor? É você saber quais são os tipos de transferências que você pode receber. Como é que o dinheiro sai da União e vem parar na sua instituição? Ou seja, você tem que entender isso. Isso é muito importante. O recurso, ele não surge do nada, tá? Ele nasce onde? No orçamento geral da União, tá? No orçamento geral da União, pelas leis orçamentárias. Você tem a PPA, você tem a LDO, você tem a LOA, né? Lei Orçamentária Anual. E a LOA é o que vai ser executado, as leis de diretrizes orçamentárias vai fazer previsão e a LOA é o que vai ser executado, né? No respectivo ano. Para chegar à conta lá da sua OSC ou da sua ONG, vou botar aqui OSC que eu prefiro, né? OSC, ele viaja através de transferências voluntárias. Vai vir através de transferências voluntárias. Porque, gente, é uma parceria. Parceria tem que ter voluntariedade, tem que ter pactuação, tá? Tem que as duas partes querer, tá? Então, ele vai vir através de transferência chamada transferências voluntárias. Por quê? A gente chama de transferências voluntárias. Porque ela é transferida
voluntariamente, diferentemente de emendas de transferências compulsórias, que vocês vão ver que algumas instituições recebem compulsoriamente, tá? Que podem ocorrer por editais de chamamento público. Então, aqui nós não vamos preparar você só para você executar emendas parlamentares ou para você trazer recursos parlamentares. Não, isso é uma forma de trazer, mas existe muito, mas muito recurso, gente, nos ministérios e que vem através de edital. O edital é lançado. Se você acompanhar, você se inscrever, preencher os requisitos, apresentar o projeto e for aprovado e ficar classificado entre os aqueles que estão aptos a receber o recurso, você vai receber recurso através de edital de chamamento público, tá? Então, o chamamento público é onde você tem que estar antenado, onde você tem que monitorar onde está o dinheiro. Por isso que a gente fala o caminho do dinheiro. Esse é um dos caminhos que é feito através de edital, é igual concurso público, né? Você, quem quer passar em concurso público, ele não fica pesquisando, fica olhando para ver se tem algum concurso público aberto. Aqui é a mesma coisa. Você tem que saber se existe algum chamamento público aberto. E o que é chamamento público? É um dos órgãos, um dos entes federados chamando as instituições do terceiro setor para ajudar ou colaborar com alguma prestação de serviço do poder público. Tá? Então, por exemplo, você tem lá o Ministério da Justiça tem recursos lá para melhorar a segurança pública dos municípios. E ele precisa melhorar a segurança pública na base, para que ela sendo efetiva na base, ela vai o quê? Reverberar para o Estado e para a União. Vai ter aquele município, se ele tem mais segurança pública, se ele é mais seguro, isso vai refletir nos dados do Estado, que vai refletir nos dados do Brasil, tá? Menos criminalidade. Isso vai, de quem é a responsabilidade? De todos os entes federados. Então, o Ministério da Justiça tem recurso para quê? Para as guardas municipais. Tem recurso para levar para o município. Vamos pensar aqui, por exemplo, em áreas de produtor rural, por exemplo. A gente acha, salvo engano, amanhã a gente vai apresentar para vocês. Vamos ver se a gente consegue já apresentar amanhã. Eu já tenho dois editais para apresentar para vocês essa semana. Então, assim, toda semana, quando tiver editais, nós vamos apresentar para vocês. É, e eu não sei assim que dia que você está ouvindo, assistindo esse vídeo aqui, né? Eu falei amanhã, mas pode ser, vai ser durante a semana. Então você provavelmente vai receber no nosso próximo encontro. A gente já vai apresentar alguns editais, o que a gente tiver disponível, a gente já vai apresentar. Por exemplo, no dia de hoje, a gente já tem dois, e nós vamos apresentar para vocês. Que fala, por exemplo, que é possível fazer captação de recursos do Ministério da Agricultura e para entidade do terceiro setor. Aí você já pode pensar em uma associação de produtor rural. É possível? Possível, vamos analisar. Tem que ver o quê? Como é que está o teu estatuto, se ele se adequa ao recebimento desse recurso. Mas vamos ficar atento quanto a isso. Então, perceba, os editais de chamamento público é muito importante. E eu queria que vocês começassem a pesquisar. Entrassem na internet e pesquisassem. Edital de chamamento público para instituições do terceiro setor. Edital de chamamento público para projetos sociais do terceiro setor. Então, vai lá e bota chamamento, edital de chamamento público. Porque você talvez ache algum. Então, tem que ficar de olho aí, você vê se é pertinente para você ou não, tá? Legal? Então, você vai concorrer, nesses editais você vai concorrer com outras instituições, tá? O edital sempre é assim, é um concurso de projeto. Ou também você pode fazer a captação por via emendas parlamentares. Legal? E aí, a emenda parlamentar, você só tem que fazer o quê? Buscar lá um deputado, o deputado que vai fazer a emenda e carimbar, já colocando o CNPJ da sua instituição. Mas assim, professor, mas como é que eu faço para conseguir uma emenda parlamentar? Gente, portfólio de projeto. Você já tem que saber o que a tua instituição precisa. Transformar isso em projeto. Andar com esse projeto já no portfólio ali. Teve a oportunidade de ir até um deputado, entrega para ele o projeto, que está o orçamento. E outra coisa, não é só entregar um projeto, você tem que identificar no orçamento da União, aí que o pessoal peca demais. Vou preparar um projetinho, eu preciso de um veículo, prepara o projeto e apresenta para o deputado. Tá, mas de onde vai vir esse veículo? Onde é que ele vai fazer essa emenda? Qual é o ministério? Qual é a rubrica? Onde é que está? Por onde pode vir? Você já tem que levar isso mastigadinho, gente. Você quer, por exemplo, equipamento.
a sua instituição, tá? Como é que ela é cadastrada, como é que ela é constituída, qual é a finalidade dela, qual é o objetivo, o objeto dela. Você já tem que preparar o projeto e entender dentro do orçamento da União ou do Estado ou do município, porque aqui quando a gente fala de emendas parlamentares, pode ser federal, estadual e municipal. Você já tem que saber qual é o orçamento municipal e onde é que tem dinheiro para determinadas atividades. Olhar para o Estado, mesma coisa, o orçamento do Estado e o orçamento da União. Se você conhece a lei orçamentária, e você já vai entregar para o teu parlamentar onde é que ele pode fazer a emenda. Na hora dele fazer a emenda, ele tem lá alguns milhões para fazer de emenda, onde é que ele pode fazer a emenda no orçamento e beneficiar a sua instituição e trazer esse recurso para a sua instituição? Você já tem que levar isso aí pré-pronto. Não pode ser lá levar uma coisa mal elaborada para o parlamentar, senão você vai fazer o parlamentar sofrer ainda, que ele vai ter que ficar procurando, tentando entender como é que ele pode fazer a emenda parlamentar para você. E muitas vezes, você não sabendo fazer isso, ao invés da emenda cair na tua instituição, vai cair numa secretaria, vai cair na secretaria municipal, aí pegou. Aí você ainda vai agora depender da secretaria. Sendo que se você faz o projeto de forma correta, a emenda ela já vai cair direto na conta da instituição. Ela não vai cair em secretaria municipal. Aí cai na secretaria municipal, pronto, aí já não é para você, é para a secretaria, e já complica. Outras instituições já vão querer se habilitar aquele recurso que poderia ter sido diretamente para você, entendeu? Mas vamos falar mais disso lá na frente. Vamos lá, continuando aqui. Então, ponto 4, o diagnóstico institucional. Gente, isso aqui é importantíssimo você fazer. Você não pode traçar uma rota sem saber onde ela está, tá? Você não pode traçar uma rota sem saber onde você quer chegar, onde você está e qual é a rota que você está fazendo para chegar até lá onde você quer. Então, você tem que saber onde você está, como é que está a sua situação hoje e para onde você quer ir. Tá? Onde é que eu quero chegar? Ah, eu tenho hoje uma instituição que a gente tem aqui uma despesa média de R$ 10.000, mas não dá para atender 10% das minhas demandas. Eu preciso que a minha instituição chegue a 100 mil, chegue a 200 mil. E para chegar a 200 mil, eu vou poder atender X pessoas. Então você já tem que entender para onde você está indo, tá? Onde você quer chegar. Aí você está entendendo onde você está, tá? Eu tenho um orçamento hoje meu aqui pequeno, 10 mil. Mas como é que está a minha instituição hoje? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as oportunidades que eu tenho para poder chegar lá? E quais são as ameaças que eu enfrento também para poder chegar lá? Porque no caminho você tem oportunidade, mas você também tem ameaças. As ameaças podem te travar, podem te atrapalhar. Esse é um diagnóstico que você tem que fazer da sua instituição. Então, a matriz SWOT, gente, é uma matriz empresarial que eu utilizo para tudo na minha vida, né? E aqui você pode traçar uma rota para onde você quer ir, entendendo onde você está. Você primeiro tem que identificar onde você está, que é o teu diagnóstico, tá? A falta de conhecimento técnico e a desorganização interna são as maiores causas de projetos reprovados. Para isso, utilizamos a matriz SWOT, também chamada de matriz fofa no português, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças aplicadas às nossas OSCs ou às nossas ONGs, né? Vou botar aqui também para vocês saberem que é tanto ONG quanto OSC. Hoje a nomenclatura mais correta é OSC, é o ideal, né? Mas a ONG não deixa, né, de ter lá o seu significado histórico, né, histórico. Então, por exemplo, vamos falar aqui por exemplo, de uma força. Ó, no ambiente externo, vamos pensar aqui, ó, no força e fraqueza, ambiente interno. Eu vou até colocar aqui, ó, quais são as nossas forças. Você pode pegar aqui, ó, equipe enganjada. Tu tem uma equipe enganjada? Não é aquela equipe que fica ali, um puxando o tapete do outro, um atrapalhando o outro. A tua equipe está desorganizada, falta capacitação, falta treinamento. Se faltar tudo isso, você não vai botar em força, você vai botar em fraqueza, porque você vai ter que arrumar um jeito de enganjar a sua equipe. A sua equipe não entendeu o propósito maior. E muitas vezes, gente, isso é muito complicado, né? Porque muitas vezes, por não ver o propósito maior da instituição, a equipe ela olha muitas vezes o defeito um do outro, tá ali muitas vezes o defeitozinho, a coisas pequenas, atrapalha o engajamento. Porque se ela não se enganja, o que que acontece? Ela compromete o propósito maior.
Mas por quê? Por picuinhas pequenas, por coisas pequenas dentro da equipe. Então a equipe tem que estar enganjada. Enganjada é sobrepor essas diferenças, sobrepor os defeitos um do outro. Todos nós temos defeitos, né? Mas nós temos que sobrepor muitas vezes isso, ajudar o colega, até mesmo naquela correção que ele tem que fazer, né? De defeitos e tudo mais. Mas você também tem que olhar para as qualidades. Quais são as qualidades que ele tem? Será que uma das qualidades não é estar ali querendo algo? Não é estar ali com o mesmo propósito? Será que essa não é uma qualidade? Isso poderia ser bem aproveitado? E muitas vezes se olha para o lado negativo. Temos que tomar cuidado com isso. Então, isso pode ser força ou pode ser fraqueza. Se a equipe está enganjada, se ela ultrapassa as diferenças pessoais em busca, olhando para um propósito maior, a equipe está enganjada. Isso é força. Tem sede própria? Ah, tem sede própria. Força. Ah, não, a sede é alugada. Ah, o aluguel é caro? É caro. Fraqueza. Então, tudo tem que olhar. Está tendo condições de pagar o aluguel? Não. Então, é uma fraqueza, inclusive uma ameaça, porque pode levar ao endividamento da instituição. Então, tem que olhar para isso. Então, a força, equipe enganjada, sede própria, já tem 10 anos de experiência, mais de 5 anos de experiência hoje. Na verdade, mais de 3 anos de experiência hoje, ó, já é ponto forte, já pode botar como força. E as fraquezas? Muitas vezes o estatuto está desatualizado, falta de certidões, dependência de um só doador, ou seja, você está refém de um doador, de repente um deputado, um vereador, um deputado estadual, um federal, você só tem um, né? Tem que buscar outros, tem que buscar mais doadores, tem que fazer parceria com o segundo setor. Então, isso, se é fraqueza, todas as fraquezas têm que ser trabalhadas. Por isso que é importante você identificar a sua fraqueza, para poder trabalhar essas fraquezas, ok? E quando você olha para o ambiente externo, a gente estava falando do ambiente interno, né? E quando você fala do ambiente externo, no ambiente externo você tem oportunidade. Quais são as oportunidades? Um novo edital do Ministério, uma emenda parlamentar disponível, né? Um edital que foi publicado, né? Um parceiro novo que está chegando na equipe com ideias, né? Um curso de capacitação, né? Para captação de recursos, uma mentoria, né? Está chegando. Opa, isso é uma oportunidade maravilhosa, né? Para vocês se adequarem, se ajudar. É a possibilidade de montar um network, de unir grupos com os mesmos propósitos. Imagina grupos do terceiro setor unidos. Gente, a união faz a força, não é isso? A união faz a força. Então, temos que buscar a união do terceiro setor para que possa mobilizar melhor o primeiro e o segundo setor nesse trabalho que vocês efetuam. Ameaças, o que são ameaças? Crise econômica, muitas vezes. Quando tem crise, não tem edital. Quando tem crise, tem dificuldade de trazer recursos. O empresário talvez não consiga ajudar, doar. Muitas vezes, mudança de governo, muda as regras, né? O edital que era de um jeito, a secretaria que exigia uma coisa agora está exigindo outra. Então, assim, mudanças de regras, você já não conhece mais quem está lá responsável. Então, assim, vai mudando as coisas. Então, essas ameaças são constantes, constantes. Você tem que estar, o quê? Sempre monitorando essas ameaças. Legal? Então, identifique aí, isso aí já é dever de casa, já vai fazendo, senta com a tua equipe e faz essa chuva aí. Bota lá o FF interno e o OA externo. Identifica, levanta o máximo de coisas. Por quê? Forças tem que se edificar, fortalecer. O que é força tem que ser reforçado. É força? Reforça. Agora, é fraqueza? Corrige. O que for fraqueza, você tem que montar um plano de ação para poder corrigir. Então, guarda isso. O que você identificar, a gente vai ter a oportunidade de falar isso no nossos sábados, nossos encontros aos sábados, né? Mas já estou colocando aqui porque você já vai olhando agora. Tudo que for fraqueza tem que ser corrigido. A gente tem que trabalhar firme para transformar fraqueza em força. Então, fraqueza, o que eu tenho que fazer para fraqueza, professor? Montar um plano de ação. O estatuto está desatualizado. Vamos montar um plano de ação para atualizar o estatuto. O que é um plano de ação? Como nós vamos fazer? Como é que vai ser? Vamos sentar, vamos reunir a equipe, vamos consultar lá as normas mais atualizadas, vamos pedir ajuda ao professor. Pode ser, é uma das estratégias, né, para atualizar o subestatuto, mas tem que atualizar. Falta certidão, então você tem que corrigir. Por que falta certidão? Falta certidão por quê?
porque não deu entrada, não cadastrou, tem que se credenciar para poder buscar essa certidão, está com alguma pendência financeira e aí não tem determinada certidão, então tem que correr atrás. Ah, é dependência de um só devedor, montar um plano estratégico. Nós temos que montar um plano de ação para mapear possíveis doadores para a gente trazer para a nossa lista. Vamos lá, vamos procurar. E a doação, gente, deixar bem claro, doar pode ser qualquer valor, e aí você trabalhar em cima disso, né? Mas tem que ter o quê? Plano estratégico. Por quê? A questão do valor tem que estar linkada com um incentivo, né, gente? Não é só chegar lá com um pedinte. Lembra que a gente falou isso aqui? É montar um plano, usar a lei e mostrar para o segundo setor que ele vai ajudar a instituição e, em contrapartida, ele vai receber um incentivo do primeiro setor. Vai deixar de pagar determinado imposto, por exemplo, imposto de renda. Ele vai poder pegar um percentual desse imposto de renda e destinar para a instituição. Mas vai ter um momento certo, nós vamos falar disso, tá bom? Legal? Agora, vamos falar agora do planejamento e metas SMART. SMART, gente, você fez o diagnóstico? Fez. Entendeu o que tem que corrigir? Entendeu. Você precisa agora de um plano de ação, aquilo que eu falei para você. Mas como é que você monta um plano de ação? Em vez de metas genéricas, como é que precisamos de dinheiro? Utiliza o método do SMART. Então, você vai montar um plano de ação e vai usar a meta, o método SMART, para quê? Para que você possa dentro desse plano de ação, que você já está resolvendo várias coisas do diagnóstico SWOT, você também já preparar o seu projeto. Então, o método SMART, ele serve muito, muito bem para você já preparar o teu projeto. Quanto você precisa captar, por exemplo? Você tem que ser específico. Quanto eu preciso captar para a reforma do telhado? Tem um telhado ali. Por exemplo, um dos pontos, uma das fraquezas poderia ser isso. O telhado está quebrado e nós não temos recursos. Isso é um problema interno. Então você já poderia o quê? Montar um plano de ação para resolver esse problema, né? Então, ó, captar recursos para a reforma, captar recursos, mas quanto? Quanto é o telhado? Tem que fazer os orçamentos, já fazer 3 orçamentos, tanto de material quanto de mão de obra, e já montar um projetinho. Montou o projeto, aí você já faz o quê? Você vai atrás dos seus doadores, possíveis doadores, né? E aí tentar já trabalhar a questão dos incentivos, que a gente vai ver depois. Mas guarda isso, você tem que ser específico. Você tem que, o teu projeto tem que ser mensurável, ou seja, é, tem que ser, o valor tem que ser líquido e certo, tem que ter ali líquido, liquidez, né? Então o valor tem que ser exato, medidos em reais, orçamentos, tem que ter orçamento, tem que ter mensurabilidade, tá? Tem que ser alcançável, não adianta também você pensar em algo, né, que você quer fazer, mas é algo surreal, não pode, tem que ser realista, alcançável. Ah, a gente quer consertar esse telhado, mas a gente quer fazer aqui um outro do lado, um galpão, e aumentar esse telhado aqui em 200 metros quadrados. Espera aí, calma, né? Nesse primeiro momento é isso que resolve a sua questão? Ou será que isso que você está querendo fazer agora, ele, na verdade, está fora da realidade? Ele é até, de repente, um sonho e que você vai tentar transformar em meta, mas é utópico, ou seja, não dá para fazer agora, não é o momento. E aí você tem que olhar, trabalhar com isso, trabalhar com metas realistas, tá? Você tem que ser realista. Outra coisa, tudo que você for desenvolver tem que ser alinhado à sua missão. Ah, nós estamos com um projeto aqui para trabalhar uma questão de agricultura, mas tá bom, a tua missão é de agricultura? Não, a minha missão é na saúde. Então, calma. Ou você muda o teu estatuto, ou você muda o seu projeto, porque não dá ter projeto desalinhado, tá? E o tempo. Você sempre tem que colocar um tempo. Sonho, gente, sonho. Ah, eu sonho em ver essa instituição assim, assim, assado, com isso, com isso. Tá bom, mas calma. Vamos pegar esse sonho, vamos transformar em metas. O sonho é ver a instituição com 5 salas de computadores, curso de informática, uma cozinha, escola e tá, vamos lá, calma. 5 salas com computadores, com diversos cursos. Quantos computadores precisa? 10 computadores por sala, 20 computadores por sala. Vamos então fazer um projeto com a primeira sala.
né? Então, fazer um projeto com a primeira sala com 20 computadores para que seja realizável até o dia 31 de dezembro deste ano. Opa, você pegou um sonho enorme, você já fez a primeira meta dele. Então, você já tem uma meta para uma sala, você tem uma meta para uma cozinha, você tem projetos, você tem um sonho que você transformou em metas, pode ser várias metas, meta um, meta 2, meta 3, meta 4, meta 5. E aí você pega essas metas aqui, monta o projeto, tá, para cada uma dessas metas e vai atrás dos doadores, tá? Inclusive, se você tiver vários doadores, ou seja, de repente cada um desses vai ser um recurso que você vai captar e vai concluir metas que vai transformar o sonho do da sua instituição. Legal? Beleza? Gente, então matamos aqui o bloco um e daqui a pouco nós voltamos com o bloco 2. O bloco um ele é maior, ele é mais denso, um pouco mais pesado, mas o bloco um vai ser, o bloco 2 vai ser um bloco menor, tá bom? Vai ser mais um resumão disso tudo que eu já falei aqui, ok? Então, gente, obrigado até agora. Então, eliminamos o bloco um e os demais blocos serão menores, tá? Eu garanto isso. Valeu, gente. Tchau. Beijo no coração de todos.